Olá para todo mundo, uma excelente noite. Hoje, aqui no nosso Instagram, eu vou estar recebendo a professora Andréa Saad e nós vamos estar trabalhando como ter uma carreira acadêmica. E para isso a gente tem um programa que vai ajudar vocês a desenvolverem a carreira acadêmica. A carreira acadêmica, ela tem muitas vantagens. Aguarde que vai ser um bate-papo muito legal. Nós estamos esperando a professora Andréa entrar e a gente vai começar por aqui. É um grande prazer. Olha, já tô vendo muita gente entrando, coisa boa. Olha, Miriam vai dizendo pra gente se tá tudo ok. E nós estamos esperando a professora Andréa. E a carreira acadêmica tem uma vantagem muito boa, porque ela é conciliável com várias carreiras. Eu vou contar um pouco para vocês da minha, que já tem mais de 20 anos na área acadêmica, tanto graduação como pós-graduação, e aí vocês vão poder compatibilizar com várias das carreiras de vocês, inclusive com a carreira de RH, ou com a carreira de engenheiros, ou com a carreira de arquitetos, enfim, é uma carreira muito versátil. Essa é a grande vantagem de você ter uma carreira na área docente, porque ela é compatível, principalmente porque ela geralmente trabalha com uma carga horária específica. Olha, a professora André acabou de entrar, vivo para vocês agora, tá bom? Oi, Andréa! Oi, Andréa, tudo bem? Oi, Cíndia! Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você me ouve bem? Tudo tranquila? Eu te ouço bem. Eu também, que bom. Então vamos lá. André, eu estava contando para quem já estava acompanhando a gente aqui sobre a carreira acadêmica, que ela é muito versátil, né? E assim, se você fosse pensar em carreira acadêmica hoje, o que que você acha que é a dúvida da maioria das pessoas? Depois eu vou contar qual que é a dica que eu dou quando as pessoas me pedem. Olha, assim, eu posso dar aula no MBA que você coordena? Como é que você fez para entrar para a carreira acadêmica? Eu vou dar todas as dicas, não percam. Aproveitem e compartilhem a nossa live com seus colegas, chamem para virem participar, que vai ser um prazer. Quem tiver perguntas, já pode ir colocando aqui no nosso chat também, que a gente vai estar respondendo todas as perguntas ao longo da live. É um prazer ter vocês aqui conosco. Diz aí, Andréia, se você fosse começar uma carreira acadêmica, como seria? Bom, eu sou suspeita, em princípio, boa noite a todos. Eu amo o que eu faço, eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa que não fosse carreira acadêmica. A carreira acadêmica, eu vi que você começou falando, quando eu estava entrando, que ela é muito versátil e de fato é, porque a gente pode conciliar com outros trabalhos que a gente realiza. Além disso, ela nos dá status, respaldo, porque afinal a professora da universidade, a minha professora de pós-graduação, então te dá respaldo, te dá a possibilidade de estar mostrando o seu trabalho para um público que é um potencial cliente seu, Sim. é um potencial parceiro seu. Então, eu vejo uma vantagem incrível. Sem contar que a gente ganha bem, relativamente bem. Aula de pós-graduação, a gente ganha bem. E passa um final de semana divertido, com trocas, com muitos aprendizados. E aquilo que eu amo, que é que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Essas trocas são incríveis. Então, eu não me imagino minha carreira independente das outras coisas que eu faço, como consultora, como coach, como mentora. Eu já fiz muita consultoria empresarial e não me imagino sem a docência de ensino superior, sem esse pedaço da carreira que eu construí. Então, isso faz parte da minha vida. Se eu fosse começar hoje, o que eu faria? Eu teria uma estratégia. Porque o que aconteceu comigo? Cindy, eu acho que nem você sabe dessa história. Quando Gente, vai eu começar a resolvi sessão segredinhos, já assim de cara. Quando eu me despertei para esse mundo acadêmico e eu resolvi fazer meu mestrado, eu era gestora, atuava na minha vida profissional como uma gestora pública de saúde. E aí eu me apaixonei pela gestão e eu fui direto fazer o meu mestrado na área de gestão. Era um mestrado multidisciplinar, mas o foco era na área de gestão. Só que eu era graduada em ciências contábeis, eu era contadora. E eu não me atentei ao fato que para quando eu fosse fazer uma seleção numa universidade para dar aula,
eu não poderia concorrer para uma disciplina, por exemplo, de estratégia, uma disciplina de marketing, uma disciplina de consultoria empresarial, que eram específicas de um curso de gestão. Por quê? Porque eu não era gestora, eu não era formada em administração, eu era formada em contábeis. E aí eu fiz meu mestrado, terminei feliz da vida, incluí no meu currículo aquele mestrado e fui começar a fazer seleção, processo seletivo nas universidades. E sabe o que aconteceu, Cíndia? E pessoal que está me assistindo? Eu nem era homologada, a minha inscrição não era nem aceita. Por quê? Porque eu não era administradora. Então, como eu estava concorrendo para uma vaga de uma aula de marketing, por exemplo, se eu não era administradora, eu era contadora. E aí o meu currículo batia, eu não tinha CRA, eu tinha CRC, e aí não dava certo. Então, o que aconteceu? Eu tive que voltar para os bancos acadêmicos e fazer o curso de administração, porque eu não queria ser professora de contabilidade, eu queria ser professora de gestão. Então, uma dica que eu dou, e se eu fosse começar agora o meu processo de mestrado, eu me informaria bem disso. Essas normas, essas regulamentações, porque a gente sabe que, por exemplo, tem muito engenheiro que gostaria de dar uma aula de gestão e tem condições e capacidade para dar. Mas aí tem que saber se pode fazer um processo seletivo ali. Tem áreas que tudo bem, e tem outras que já não dá. Tem universidades que aceitam, que te homologam uma inscrição no processo seletivo, outras que não. Então, uma das coisas que eu errei, que eu acho que é importante a gente atentar para isso, é ver bem certinho que área você vai fazer, o que você gostaria de trabalhar depois, quais são as exigências legais para a gente não fugir e acontecer isso que aconteceu comigo. Então, é uma das questões que são importantes a gente considerar. Mas tem outras inúmeras questões. Deixa eu ouvir tua opinião em relação a isso primeiro, Cíntia. Pois é, Andréia. Então, assim, em termos acadêmicos, a gente pode dividir em alguns tipos. A primeira coisa é quando você trabalha num sistema público ou privado. Para você ser uma professora de uma universidade pública, existem muito mais regulamentações. Inclusive essa que você falou. Outro dia eu estava pensando, vou fazer meu doutorado, não vou fazer meu doutorado, aí eu vi um concurso para uma professora universitária de universidade pública. E aí no edital falava que ela tinha que ter doutorado na área de psicologia. Ou seja, eu sou psicóloga, eu tenho mestrado na área de psicologia, eu estava pensando em fazer um doutorado em outra área para dar uma ampliada. E não seria bem aceito se para esse concurso, para essa vaga. Cada edital de cada universidade é diferente. Então, as universidades, elas têm autonomia. Elas podem escolher. Então, elas podem colocar no edital que elas querem mestrado e doutorado na mesma área, ou que elas querem mestrado na área, doutorado em outra área, doutorado amplo, aceita vários correlatos, depende muito. Esse é um mundo. O outro mundo é o mundo do ensino privado, que vem crescendo muito nos últimos 20 anos, em todos os níveis. Seja no nível de professor do ensino superior, tecnólogos também, seja para pós-graduação. Então, a maioria das universidades privadas que vem crescendo, elas têm cursos de pós-graduação lato sensu. É importante a gente deixar isso claro. Qual que é a diferença? O curso lato sensu é os nossos famosos MBAs, pós-graduação, especialização. Para esses cursos, hoje, o MEC exige que a instituição de ensino que chancela seja cadastrada no MEC, com cursos de graduação naquela área, e para um professor, existe uma quantidade mínima, e aí isso varia, porque isso muda com a lei, mas já foi de 50% de mestres e doutores. O que significa? Eu tenho hoje, no MBA que eu coordeno há 11 anos, professores que não são mestres, são só especialistas. Eu não tenho nenhum que seja só graduado, né? Porque fazer uma especialização é básico. É isso que eu ia te perguntar. Era isso que eu ia te perguntar. Aliás, você podia fixar aí o nosso tema da nossa conversa para que as pessoas que estejam passando por aí, elas possam ver que a gente está conversando. E claro, mais, gente. Eu acho que eu já tinha fixado no começo. Miriam, pode falar para a gente se o tema está fixado? Não, não está aparecendo. Não tá? Tá. Não. Beleza. Pessoal, enquanto a Cindy escreve aí para fixar o tema da nossa live,
Se vocês conhecem alguém de qualquer área, engenheiro, arquiteto, médico, dentista, advogado, que gostaria de construir uma carreira acadêmica como professor universitário de graduação ou pós-graduação, peguem essa flechinha que tem embaixo, ali do ladinho onde que escreve os comentários, tem uma espécie de um foguetinho. Aperta ali e envia para as pessoas que você acha que poderiam estar aproveitando esse conteúdo que a gente está falando, com uma experiência aí de 20 anos de carreira cada uma, e a Cíndia, 11 só como coordenadora, fora todo o tempo já como professora, e que então a gente pode aí contribuir bastante para aqueles que estão pensando, desejando entrar nesse mundo, né? Exatamente. Então, voltando, o que a gente tem? Nas universidades privadas, eu tenho regulamentações totalmente diferentes. Algumas, elas exigem processo seletivo. Eu já entrei para uma universidade em São Paulo, onde eu não conhecia ninguém, mas eles tinham um processo seletivo. Eu me cadastrei no processo seletivo e fui aprovada. Geralmente, o processo seletivo das universidades privadas é composto de análise curricular. Às vezes você tem que mandar um plano de ensino para eles darem uma olhada como é que você estrutura metodologicamente. Por isso é tão importante fazer treinamentos como o Trainer de Sucesso e outro para aprender a estrutura metodológica. E aí, o que você tem? Eu já vou fixar o tema, porque eu falo, eu digito. Tá difícil aqui. Então digita que eu fico aqui falando enquanto isso. Tá bom. Vê se agora porque a Cíndia enquanto ela fala aí, enquanto ela fixa, o que a Cíndia quer dizer que a gente precisa, sim, entender de um formato, como se constrói uma aula, Isso. como é a metodologia de uma aula de graduação e uma aula de pós-graduação, elas já têm diferença. Então, não significa que, por exemplo, se você já costuma fazer cursos, treinamentos lá na sua empresa ou em turmas abertas, você já faz isso com uma certa habilidade, com muita competência, isso não te dá créditos suficientes para dizer que você vai ser um bom professor universitário, um bom professor de graduação, um bom professor de pós-graduação. Porque cada um tem uma metodologia, embora tenha muitas competências essenciais que são únicas e que servem para qualquer tipo de trainer, mas o professor tem umas peculiaridades bem importantes, tem que construir um bom plano de aula, tem que ser aprovado esse plano de aula, tem uma série de requisitos importantes que têm que ser cumpridos pela própria estrutura do MEC, a chancela da universidade da qual você está trabalhando, etc., que tem que estar dentro desses padrões. Então, não é como você abrir uma turma aberta, fazer uma turma aberta e divulgar o seu trabalho, encher e fazer do jeito que você quer. Não é assim que funciona, né? Então, assim, eu não sei se eu consegui fixar, mas se não, acho que o importante é o bate-papo, as pessoas vão sabendo, e a Miriam vai colocando o tema algumas vezes, por favor. Miriam. Não fixou, mas não tem problema. Vamos lá, vamos estruturar a carreira docente. Então, primeira coisa, você quer uma carreira docente pública ou privada? Se você quer pública, o primeiro passo é que você, de fato, faça um mestrado, um doutorado. Para a carreira pública, eu diria ainda que quando a gente está na faculdade, existem bolsas de iniciação científica e existem outros tipos de programas de incentivo à parte científica do aluno, que ele já vai construindo isso. Para vocês terem uma ideia, eu entrei em 1994 num programa chamado PET, Programa Especial de Treinamento, da CAPES. Eu ganhava bolsa de tipo iniciação científica. E esse programa já era para fomentar pessoas que no futuro gostariam da carreira acadêmica. Não dividir entre pública e privada, carreira acadêmica de uma forma geral. Quando eu terminei a minha graduação, e aí vem uma outra dica, eu sou uma das poucas pessoas que tem também a licenciatura na área. Então, existem alguns cursos onde você tem o bacharelado ou o grau, por exemplo, de psicólogo, de engenheiro, e você também tem a licenciatura. A licenciatura, eu tenho 2 diplomas, por exemplo. E a licenciatura, ele te habilita didaticamente a ministrar aulas, porque ele já ensina toda essa construção de um bom plano de ensino, de atualização da curadoria de material, da bibliografia. Ele já ensina técnicas que você precisa para a aula também. Como é que você
cumpre algumas regulamentações. Então, a licenciatura é uma estratégia boa para quem quer dar aulas também. Na carreira pública, cada concurso tem o seu edital e a pessoa precisa. Hoje em dia, a maioria dos concursos de universidades públicas, eles são para dedicação exclusiva. Isso não dá a flexibilidade que a gente está falando da carreira acadêmica. E a maioria são para 40 horas. Depois, e a maioria pede também doutorado nas universidades Sim. públicas. Agora, para as universidades privadas, gente, existe um mundo de possibilidades. Primeiro, nem todas precisam, mesmo para a graduação, que você tenha um mestrado. Muitas aceitam a especialização. Então, se você quer a carreira acadêmica, comece se especializando. Seria a primeira dica. Depois, faça um curso que te dê a didática. Porque os MBAs, eles não servem para isso, a não ser que você faça um MBA na área de metodologia e didática e etc. Mas a maioria dos MBAs, ele te dá um conteúdo prático e teórico sobre algum tema. Ele te dá algo que pode virar uma curadoria de conteúdo, mas ele não te ensina o passo a passo de você desenvolver um plano de aula, um plano de ensino. Tem diferença, né? A gente tem o plano de ensino, é tudo que você vai trabalhar naquele módulo. O plano de aula é passo a passo como ele vai ser trabalhado. Então, essas minúcias são delicadas. O que tem hoje no mercado? A maioria do mercado hoje é o seguinte: a graduação, você é um professor seletista, carteira assinada. Porque quando o MEC vai lá, e ele autoriza o curso, e o curso tem que ter um programa, ele avalia a biblioteca, ele avalia linhas de pesquisa e etc. Quando ele faz isso, os professores têm que ser contratados. Alguns, dedicação integral, não tem exclusiva no ensino privado. Até onde eu sei, né? Pelo menos na regulamentação. Mas eles podem ser 40 horas, 20 horas, dedicação integral, dedicação parcial ou horistas. Então, muitas universidades te contratam para você dar 4 horas por mês, 8 horas por mês, 12 horas por mês. Então, existe o professor horista também nas universidades particulares. Nas faculdades também particulares existem. Como a faculdade ela é muito regulamentada pelo MEC, aí ela cria as exigências do tipo, ó, aqui na nossa faculdade só entra quem tem mestrado. Ou não, a gente tem muito mestre e a gente quer pagar uma hora-aula menor, porque na academia você recebe por hora-aula de acordo com a sua classificação acadêmica. Você pode receber como um especialista, você pode receber como um mestre e você pode receber como um doutor. Não existe regulamentação de pós-doutor. Quem faz um pós-doutorado não necessariamente vai ganhar mais por causa disso. Mas quem passa de um mestrado para um doutorado tem aí um aumento na faixa dos seus 15% a 20%. É mais ou menos assim que funciona. Qual que é uma grande diferença também da pós para a graduação? A graduação, em média, você fica pelo menos um semestre com o aluno e você desenvolve atividades semanais durante um semestre. Então, você tem que preparar alguma coisa robusta. Você tem que tomar o cuidado do plano de aula ser bem dividido. Eles têm vários eventos, como semana acadêmica, estudo de cases e vários eventos que você tem que colocar no seu calendário. E você vai passo a passo desenvolvendo aquele calendário. A pós-graduação, não. A maioria Provas, né? Provas, trabalhos. Provas. Exatamente, muitos trabalhos, muitas provas para você poder acompanhar mais a frequência do aluno também. A pós-graduação é diferente. A maioria dos professores de pós-graduação, eles são PJs. Então, é uma outra coisa que você vai precisar pensar. Se você quer ser um professor de pós-graduação, você vai ter que ter a sua empresa, uma empresa de treinamento, serve, não tem problema. Aí também as universidades mudam a regulamentação. Algumas aceitam RPAs, que é um registro na prefeitura daquele município, outros não, querem uma nota fiscal mesmo e de uma empresa que seja cadastrada nessa área de treinamento. E na pós, você é um bloco. Então, você é contratado por um final de semana, ou por 3 semanas, ou por um mês, para dar aquele bloco de aula e pronto. Na sua grande maioria, não tem prova, no sentido que a gente conhece da prova. O que a gente tem são trabalhos, estudos de caso. É preciso produzir algo para entregar. Mas não necessariamente é uma prova e nem necessariamente é individual. Você pode produzir em grupo. Principalmente na pós-graduação, a gente usa muito esse modelo de produção em grupo.
Então, você vai construindo as aulas. Então, o diferencial na pós, com certeza, é o tripé. Anotem isso. Essa eu acho que é a parte mais importante para quem quer se desenvolver numa carreira docente. O tripé. Didática. Então, você tem que ter as técnicas da didática, saber como monta, como aplica, atividades engajadoras. Segundo, você tem que ter uma vivência prática. Quem vai para pós-graduação não vai para buscar só teoria, muito pelo contrário. Ele quer a aplicabilidade daquilo ali. Exatamente. Por isso, os professores de pós-graduação devem exercer também, e aí essa flexibilidade é boa por isso, uma função no mercado. Eles precisam estar no mercado para lidar com as dúvidas, para lidar com os problemas, que o aluno chega e vira e fala assim pra gente: professora, lá na minha empresa acontece isso, o que eu faço? Às vezes, a aula de pós-graduação é quase que uma consultoria, se a gente deixar. Verdade. Porque tem alunos passando por várias necessidades e eles querem colocar isso lá. E o terceiro tripé, então, primeiro eu tenho a parte técnica, a parte didática, de conteúdo e ministrar a aula. Segundo, eu tenho a parte de vivência de mercado, conhecer daquele tema que eu estou dando aula na prática. E o terceiro, a formação acadêmica. E aí eu tenho que me preocupar em, no mínimo, para as universidades privadas, ter uma especialização. Mas eu diria que é importante fazer um mestrado também, para quem quer realmente seguir essa carreira por muito tempo. Porque o mestrado abre muitas portas e te diferencia de um especialista. Financeiramente, às vezes nem é tanta diferença assim. Mas na hora de te contratar ou te dar uma aula, às vezes faz toda a diferença. A não ser quando você é uma sumidade da área na sua região ou no Brasil. E aí a gente fala: olha, eu vou contratar fulano, ele só tem especialização, mas ele é o cara. Tudo bem. Ele tem uma diferenciação. Bom, para quem está ouvindo a gente, tem bastante gente. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, colocassem coraçõezinhos. Vamos aí dizer se vocês estão gostando, se é isso que vocês queriam, para a gente poder evoluir. Nosso grande objetivo nessa live é que vocês façam perguntas sobre o que eu espero da carreira acadêmica. Então, vamos lá. A Andrea já falou que ela dá status, ela tem um pagamento realmente interessante. Melhor, às vezes, do que a hora que você ganharia numa empresa como um analista, como um gerente. Se você olhar a hora do gerente, pensando que ele trabalha 220 horas por mês, e você pegar a hora de um professor de pós-graduação que trabalha aí 20, 30, às vezes ele ganha por 20, 30, 40 horas, 2 módulos, o mesmo que um gerente ganha por um mês inteiro de trabalho. Então, isso é fato. Isso é fato. Isso é fato, né? Como é que você precisa se destacar? Como é que você se destaca? Fazendo aulas encantadoras. Os alunos hoje, e principalmente no modelo remoto, eles querem aulas que não só eles apliquem, mas que prenda os alunos durante a aula. Então, a utilização de recursos de gamificação, a utilização de recursos de design thinking, de várias metodologias que existem no mercado, de jogos, ajuda muito, porque o aluno quer interagir. E agora que a gente tem uma circunstância, que é a interação remota, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente precisa desse feedback. Então, isso é legal. Tem umas pessoas que me perguntam assim: Cíndia, como é que eu começo? Ok, eu tenho minha especialização, eu vou fazer meu mestrado, mas como é que eu começo? Gente, começa fazendo seu currículo Lattes. E aí eu vou falar de uma coisa, gente, que não é assim muito fácil de fazer. E não é muito simples. Quem já fez um Lattes, comenta aí comigo. Mas o currículo Lattes, alguém pode digitar aí como é que escreve Lattes? Ele fica lá na plataforma do CNPq. Então você vai lá e cadastra tudo lá. Tudo. Mas você precisa ter, por exemplo, não basta eu ter o diploma. Eu preciso ir lá, cadastrar o meu curso, a minha linha de pesquisa, a minha universidade, o programa de pesquisa que eu participei. Então, ele é extremamente detalhista no que tange as suas qualificações técnicas. Então, é muito importante você ter um Lattes. Qualquer pessoa, mesmo que você não vá dar aulas agora, para você se candidatar na maioria dos mestrados, já é obrigatório você ter um currículo Lattes. Às vezes, para participar de grupos de pesquisa, você já precisa ter seu currículo cadastrado na plataforma Lattes, que é a plataforma que reúne os acadêmicos do Brasil. Todos os acadêmicos do Brasil estão lá. Então, quando você quiser procurar um professor também, quando você quiser procurar alguém na área acadêmica, você pode ir lá no Lattes e procurar.
Então, esse é o primeiro. Eu tenho umas perguntas aqui, Cíndia, que enquanto você estava falando, eu estava lendo as perguntas que o pessoal está passando. Então, eu vou responder. Aqui o André Soares perguntou assim: sem ter contatos de aproximação, como posso me oferecer para dar aulas? Já tenho mestrado concluído. André, deixa eu te contar. Deixa eu te contar como eu fiz. Eu moro numa cidade que se chama Frederico Westphalen, no interior do Rio Grande do Sul. É mais ou menos 500 quilômetros de Porto Alegre. É uma cidade que logisticamente não é favorável, mas é um lugar muito bom de viver, com qualidade de vida, as pessoas, etc. E por opção, eu moro com a minha família nesse lugar, que eu não estou hoje lá, mas é lá que eu moro. E imagine você que eu gostaria de dar aula de pós-graduação no Brasil inteiro, e eu tinha o mestrado, já tinha 10, 12 anos de história acadêmica, mas eu não tinha contato, exatamente como você. O que é que eu fiz? Eu procurei saber onde eu gostaria de dar aula. Primeiro passo, que é a estratégia de carreira que a gente ensina no Trainer de Sucesso, no programa Trainer de Sucesso. Primeiro, onde me interessa dar aula? Aí eu descobri através de uma amiga que me indicou o IPOC. Aí eu comecei a pesquisar o IPOC. Comecei a pesquisar. Aí pesquisei os cursos. Qual curso desses eu gostaria de dar aula? Gestão de pessoas. Aí eu olhei o nome da coordenadora, Cíndia Bressan. Aí a minha amiga Cris, que me indicou o IPOG, disse assim: Andréa, manda o seu currículo. Manda o seu currículo, posta ali, venha trabalhar conosco e tal. E eu disse: isso não vai dar certo. Deixa que tem que ser outra estratégia. O que eu fiz na época? Me inscrevi como aluna no curso, do qual eu já tinha especialização, com o intuito de conhecer a Cíndia. De alguma forma, eu tinha que chegar perto dessa pessoa que poderia me dar uma oportunidade. E aí eu fui, comecei o curso em Florianópolis, e já no segundo, terceiro módulo encontrei a Cíndia e manifestei para ela o desejo, mostrei meu currículo, ela pediu e tal, e eu já estava com ele em mãos, portfólio, currículo, tudo, já tinha Lattes, já tinha experiência, e mesmo sem experiência, essa questão não foi a experiência em si, mas a Cíndia me deu a oportunidade. E aí ela me deu a oportunidade, foi por mim mesma, ou seja, eu tive que dar o retorno e continuo até hoje tendo que sempre dar o retorno para permanecer. Não é nenhuma outra condição a não ser essa. A nossa relação de parceria de trabalho agora no programa Trainer de Sucesso começou desde março para cá. A gente está conversando, namorando essa ideia desde outubro, mas essa parceria começou agora em março. Faz 6 anos que eu dou aula para a Cíndia nos cursos de gestão de pessoas. Então, a gente é que tem que criar estratégia, tá, André? Não basta você ter um currículo maravilhoso, você ter títulos, você ter ou não experiência, você querer ou não. E você ficar pensando, como eu poderia ficar pensando, que como alguém iria buscar uma professora no interior do Rio Grande do Sul, que logisticamente é desfavorável, para dar uma aula em Brasília, em Goiânia, em São Paulo, em Manaus, em Belém, em Teresina. Então, essa questão, planejamento e estratégia de carreira, e a gente ensina isso no programa Trainer de Sucesso. Mais uma pergunta aqui. Quais as habilidades... Só um minutinho, Andréa. Então, André, deixa eu te dar 3 dicas e também para quem está ouvindo, que as pessoas me perguntam muito. Muita gente me liga e fala assim, eu quero começar a dar aula. E eu sei que não dá para começar na pós. E é verdade, gente, não dá para começar na pós. Porque é um outro público, você já tem que ter uma bagagem, já tem que ter um know-how. Então, o que eu recomendo? Procura as faculdades e as universidades aí da sua cidade. Olha quais os cursos ela tem, vê quais matérias você teria interesse. Eu fiz isso quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu morei 20 anos fora de Goiânia. Quando eu voltei, eu tinha um mestrado há 12 anos atrás, mas eu não conhecia ninguém em lugar nenhum. O que eu fiz? Eu já tinha experiência e tinha um mestrado que me ajudou muito, mas eu comecei a bater na porta. O que é bater na porta? A Andréa bateu na porta entrando como aluna. Eu bati em várias portas, entrando em contato com os coordenadores e ligando. Mandava o meu currículo, descobria qual era o curso, quais as matérias eu poderia, criava um currículo, descobria o e-mail do coordenador e mandava para ele. Algumas faculdades já tem um processo seletivo lá no portal, você também pode se candidatar. Eu já ganhei um trabalho que eu fiquei quase 7 anos lá em São Paulo dessa forma. Aqui em Goiânia, não. Aqui em Goiânia, eu fui batendo, entrando em contato. E aí, eu ligava e falava, olha, eu cheguei a Goiânia há pouco.
Eu tenho experiência na área, tenho mestrado, te mandei meu currículo na semana passada, eu tô te mandando de novo agora. Tem alguma oportunidade? E aí é importante que se você quer uma aula na graduação, presta bem atenção no que eu vou falar. Tem época para você fazer isso. As épocas são para ser admitido em janeiro, você tem que cuidar disso em setembro e outubro. Porque é setembro e outubro que a gente monta as cargas horárias nas universidades. Então é ali que vai saber se vai precisar, se não vai precisar, se tem ou se não tem. E para entrar para dar aula em agosto, o momento é maio, talvez começo de junho. É onde os coordenadores começam a ver se eles vão precisar de pessoas novas ou não. E o terceiro, então, primeiro é você toque-toque na portinha sem conhecer e se apresentar. Segundo, você pode tentar ser aluno. Terceiro, você pode pedir para ser indicado por algum professor. Então, é legal que você se aproxime dos seus professores da graduação, da pós, mantenha contato com eles, porque eles podem ser a porta de entrada de você para algum outro lugar. Porque eles te conhecem, sabem como é que é seu trabalho. Então, muito cuidado na forma como você se porta lá na graduação. Porque eu olho para os alunos de graduação e falo, ó, eles daí eu não contrataria nunca. Deus me Nem livre. para uma empresa e nem para dar aula. E aí, depois que você tem mais de 20 anos de mercado... Opa, desculpa. Depois que você tem mais de 20 anos de mercado, o que que acontece? Uma bela hora o mundo é redondo, você encontra com essas pessoas. Ele fala, ai, professor, eu fui seu aluno, que legal, precisava de uma vaga, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, pois é, então tá. Pronto. Né? Porque ele já vai construindo lá atrás. Gente, então, isso é muito importante, Cíndia. E é o que justamente a gente toca lá na questão da marca pessoal, que a gente constrói ao longo da nossa vida. A nossa postura acadêmica, que a Cíndia acabou de falar, gente, é extremamente importante. A nossa postura no mercado, não interessa que idade, eu sei que a gente começa na graduação muito ainda imaturo, mas quem tem filhos aí já começa a orientar isso, e vocês mesmos já comecem a olhar essas questões e se atentar para a sua marca, para a marca que você está construindo. E uma coisa bem interessante que aconteceu comigo, Cindy, olha só, eu fui professora do Rodrigo, que é um rapaz lá de Frederico Westphalen, lá de Iraí, na verdade, que é uma cidade vizinha. Eu fui professora de graduação dele há uns 12 anos atrás. Agora, o ano passado, eu fui trabalhar para a Sicredi Pantanal, lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. E era uma capacitação para gestores daquela unidade vinculada à Sicredi Pantanal. Quem aparece como gerente da agência de Bonito? O Rodrigo. Abre a porta e ele, professor André, e eu, Rodrigo. E ele me disse assim, quando falaram no seu nome, eu disse, contrata, porque é muito bom, vocês vão gostar. Então, isso, gente, é de lá e é de cá. É a gente enquanto professor e é a gente enquanto aluno. Porque se me perguntassem do Rodrigo, eu ia dizer, nossa, aposta que vale a pena. Sim. Então, essa relação é importante. E aí responde a pergunta da Natália. Ó, a Natália Diniz perguntou, quais as habilidades pessoais um professor deve ter? Tem muito professor que gosta de dar aula, mas isso não significa que ele tem jeito. Exatamente. Então, a gente tem um conjunto que a gente chama de soft skills, que são competências comportamentais. A gente trabalha isso bem aprofundado no training de sucesso. Vem conosco que você vai entender como. E lá você tem um conjunto. E didática, gente, não é só você saber montar uma aula e ir lá na frente e ler slide, pelo amor de Deus. Então, quais são as competências, habilidades pessoais? Primeiro, ele precisa ser uma pessoa de bom relacionamento. Porque ser professor não é fácil. A gente tem que aguentar muita coisa de aluno. E tem aluno muito perdido. Muito perdido. E a gente tem que dar um direcionamento. Por isso que a gente fala que às vezes é um sacerdócio. Você tem que ter tempo disponível, porque você às vezes tem que investir o seu final de semana para corrigir trabalho, para montar, para dar uma assistência. Na minha época de graduação, eu jamais mandaria um WhatsApp para um professor meu. Hoje, tem aluno que me manda o WhatsApp 9, 10, 11 da noite, domingo, 7 horas da manhã, e principalmente como coordenadora, como eles estão tendo aula, e faz parte. E faz parte. Então, você tem que ter paciência, disponibilidade. Você precisa ter feedback, que você tem a competência didática. Não é só você querer dar aula. É a pessoa te falar, olha, sua aula é boa, mas melhora isso, melhora aquilo. Estar aberto para esses feedbacks, para você ir se construindo. Constantemente precisa fazer curso. Constante. Por exemplo, mês retrasado, eu fiz um curso de uma coisa, de uma área que é cultura organizacional, que já é uma área que eu trabalho há 20 anos. No meu mestrado, eu já trabalhei com isso.
Então você sempre tem que se reciclar, porque sempre tem alguma coisa nova. Hoje mesmo eu já estava estudando um novo tema de cultura, que é a cultura consciente. Porque já tem um grupo de pessoas falando que a gente não vai mais, depois da pandemia, trabalhar o mundo VUCA. Vai ser mundo VIS. Capitalismo. É capitalismo Exatamente. consciente. É um mundo VIS. É um mundo volátil, integrado e sistêmico. Porque está dentro desse consumo e capitalismo consciente. Então você tem que estar estudando sempre. Essa é uma habilidade, amor ao aprendizado, humor, porque você tem que saber relevar algumas coisas, tirar de letra e fazer a aula ser leve. Não adianta você ir com aquela cara chata e para fazer uma aula chata, porque hoje o perfil do aluno mudou muito. Seja ele de graduação e de pós. Na verdade, me preocupa muito, Andréa. Me preocupa porque na graduação, quando o aluno não vai muito interessado, às vezes eu até entendo, porque às vezes é uma obrigação da família que ele tenha um diploma. Às vezes a família paga e põe ele lá com seus 18, 19 anos e obriga que ele faça. O que é muito desafiador. Mas, agora na pós-graduação, aluno vem para pós-graduação porque quer um papelzinho só, aí eu acho mais complicado. Mas tem, e você tem que ter paciência e você tem que entender. Então, esse é um outro requisito, uma outra competência importante para você ser um bom acadêmico. Que você saiba lidar com isso e tenha assertividade. A hora que falar não é não, é não. Pronto. Não pode, não dá. Eu acho que o mais importante das habilidades é a gente ter a capacidade de conquistar a atenção. Porque o tempo da pessoa a gente conquista, às vezes, na marra, como se diz. Porque a pessoa está pagando, ela vai ali. Ela está na aula. Se a empresa está pagando a pós ou a graduação, ela está ali porque ela tem que estar ali, né? Mas a atenção dela, a gente não tem como comprar. Ninguém tem como comprar. Eu vou te pagar para você ir na aula, para você prestar atenção. Ela vai na aula, mas ela fica no WhatsApp. Então, acho que a grande sacada do professor é ele ser interessante mais do que o WhatsApp, do que a internet. A aula dele, na verdade, não ele ser mais interessante, mas a aula, o conteúdo, a didática, a dinâmica, ter muitas possibilidades de variar rápido. Quando você programou uma aula, mas você viu que não está indo, ter sempre uma alternativa, inverter o jogo rápido, ter flexibilidade e entender que, apesar de tudo isso, você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, vai receber feedback ruim igual. De alguém vai receber feedback ruim. E às vezes tem que saber lidar com isso. Saber lidar com às feedback. vezes é justamente daquele que não esteve presente de alma e, né, prestou atenção na sua aula, que ficou só de corpo. Mas, enfim, faz parte do jogo. Vamos ver as perguntas aqui, ó. A Marcela Lousada está perguntando: qual curso vocês recomendam para desenvolver a didática? Aí eu recomendo o Trainer de Sucesso, a gente trabalha muito isso lá. Eu recomendo cursos de didática e até pós-graduação em didática do ensino superior. Então você tem um leque de opções. Eu fiz na época, sei lá, 10, 12 anos atrás, eu fiz uma especialização em docência de ensino superior. Pela própria universidade que eu dava aula, que eu já dava aula, porque eu não tinha essa licenciatura que a Cindy explicou que tinha. E aí, eu também fiz estágio de docência, que é uma possibilidade de você ir treinando durante o mestrado. Então, quando eu estava fazendo o mestrado, eu já pedi para fazer estágio de docência. O que é isso? É dar aula na graduação como estagiária. Então, sob orientação e supervisão do seu professor orientador lá no mestrado, e você vai treinando isso. E aí, quanto mais treina, melhor, né? Na UNB, por exemplo, esse estágio ele é obrigatório. Então, no último ano de mestrado, você é obrigada a dar aula lá na graduação da UNB. Ó, a Camila Nobre está perguntando como conciliar a vivência de mercado com essa formação acadêmica que deve ser contínua. Se vira nos 30 é uma boa resposta? Porque a vida como ela é. Todas as profissões exigem. A profissão de professor é uma profissão que você pode levar em paralelo com qualquer outra. Engenheiro, administrador, médico, qualquer uma. Mas todas elas exigem que você desenvolva a carreira e também continuamente fique estudando. E às vezes você estuda uma coisa que não tem nada a ver. Exemplo, vou dar uma dica. Às vezes você vai estudar Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana. Poxa, o que ela tem a ver? Ela tem a ver que ela pode te centrar mais, te dar mais equilíbrio e trabalhar melhor como você vai lidar com as intempéries do mundo acadêmico. Pronto.
Então é isso, é uma formação que ela deixou de ser restrita e ela passa a ser abrangente. Enquanto a Andréia comenta, eu vou levantar as outras perguntas aqui, tá bom, Tá. gente? Uma coisa também importante, Camila, é você escolher uma área de atuação que tenha a ver com a sua prática profissional. Quando eu comecei no mundo acadêmico, a minha disciplina era consultoria empresarial. E o que eu fazia durante o dia? Consultoria empresarial. Então, isso tudo facilita, porque a minha vivência, 8 horas por dia, era com consultoria. Chegava à noite, eu dava aula na graduação de consultoria. Então, era muito mais tranquilo, mais simples. E a minha aula ficava interessante por conta dos exemplos práticos, das vivências que eu tinha. Porque a teoria pela teoria, e hoje em dia, a gente, com internet, com livro, com tanto acesso à informação que a gente tem, é fácil ler e estudar. As pessoas, os alunos vão para a sala de aula querendo prática, querendo vivência, querendo ferramentas, querendo aplicabilidade. O difícil não é saber o quê, é saber como. Como eu vou fazer isso na prática? Ah, eu sei que é importante aplicar determinada ferramenta lá, SWOT, tá? Eu sei, tá? Beleza, eu sei para que serve, eu já estudei. Ok. Agora, eu tenho um grupo para levantar o SWOT do chão de fábrica de uma indústria metalúrgica. Como eu aplico isso com eles? Essa é a questão. E aí, se você está dando uma aula dessas e você tem vivência de consultoria e está dando uma aula dessas que tem esse assunto, você vai dizer, olha, eu já fiz isso dessa forma. Mas também tem da outra, da outra, da outra. Isso eu já fiz, deu certo. Isso eu não fiz, não deu certo. E aí vai enriquecendo, que é justamente o que os alunos querem hoje. Sim. Eu percebo que os aplicabilidade. alunos querem professores mentores. Olha aí, ó, o Luiz Leal está perguntando, Cíndia, o profissional sendo autoridade no assunto, como é que é analisado o currículo? Primeiro, a gente quase nem olha o currículo dele. Porque o Luiz, quando ele é uma autoridade, ele já chegou por nós através de várias indicações. Ou a gente já viu ele no mercado. E o que uma autoridade traz para um curso? Por que eu contrataria um professor que é autoridade? Primeiro, ele traz aluno. Porque ele tem seguidores. E as pessoas falam, nossa, fulano tá no curso? Não, eu vou lá. Então, ele traz aluno. Segundo, ele provavelmente ele é muito antenado com o que acontece no mercado. Ele traz novidades. Ele traz as inovações. Ele traz o que de melhor está acontecendo. Então, a história dele passa a falar mais do que um currículo técnico, do que um currículo de formações. As entregas que ele vem fazendo para o mercado, que o tornou uma autoridade, falam mais. E aí, é claro, gente, que tem as avaliações. Toda aula de graduação ou de pós, como qualquer treinamento, a gente explica isso com o nosso Dipexa lá no Treino de Sucesso, todo treinamento tem uma avaliação. Todo evento de ensino-aprendizagem. Não é diferente na aula de graduação e de pós. Quando você pega aquilo ali como coordenadora, agora eu vou falar como coordenadora, é claro que você não vai olhar, tirou nota ruim, é um professor ruim, tchau. Não. Você vai analisar a parte qualitativa. Você vai analisar o que os alunos comentam. Porque pode ter sido meia dúzia de aluno que resolveu infernizar a vida do professor. Mas quando aquilo ali começa a se repetir, avaliações ruins, alunos reclamando, o professor que às vezes não te dá um feedback como coordenador quando você pergunta, isso vai criando uma história que vai mantê-lo ou não no curso. Outra coisa que acontece é quando o professor ele não é bem avaliado, ele tem que saber perceber isso. Para mim, é pior quando um professor não percebe do que quando ele é mal avaliado. Porque aí mostra que ele não está antenado com a cultura. E diferente, o fato dele não se dar bem, exemplo, na universidade A, não significa que ele não vá se dar bem Exatamente. na universidade B. Porque elas têm culturas diferentes, exigências diferentes, alunos com perfis diferentes. Então, isso é uma coisa interessante para você prestar atenção, tá? E às vezes qual é o até seu perfil e até nos cursos, exatamente. De um curso para o outro. Qual é o seu perfil e aonde ele se encaixa mais. E quando não der certo em algum tipo de faculdade, ou de universidade, ou de curso, não é o fim do mundo. Muito pelo contrário. É o momento de você se reinventar, entender e, de repente, mudar o segmento. Então, é isso. Vamos ver. Tem mais aqui, ó. Estão falando que o Lattes é o DNA acadêmico da pessoa. Exatamente. O Lattes é o DNA acadêmico. É chato fazer, mas tem que fazer, gente. Não tem jeito. Exatamente. Ó, o Márcio Moreira tá falando, ó. Quando eu não tenho certeza ainda se quero seguir a carreira
como docente, é prudente no início mesclar meu trabalho de administração com sala de aula? Sempre. Márcio, não só quando você tem dúvida, mas a sua vida inteira. Sempre. A vida Eu inteira. estou na carreira docente de carteira assinada. Daqui 10 dias, 10 anos em uma das faculdades. Eu tenho mais 7 anos em outra, mais 5 anos em outra. Tudo na minha carteirinha lá, escrito. E isso não significa que eu vou sair do mercado. E aí entra uma dica que eu quero passar para vocês que é muito legal. A carreira acadêmica, ela te possibilita transitar. Exemplo, quando eu comecei numa multinacional, a minha carreira acadêmica, mesmo já tendo mestrado, ela era meu plano B. Meu plano A era ser executiva na multinacional, claro. Depois, quando eu tive minhas filhas, a carreira acadêmica virou plano A. Porque era flexível, porque eu ganhava bem e podia compatibilizar. Eu tive 2 filhas muito próximas, a diferença de 1 ano e pouquinho. Então, ajudou muito. Durante um tempo, então, para eu criar as meninas, foi o meu plano A. Agora, de 3, 4 anos para cá, quando eu fortaleci nas consultorias, fortaleci no instituto e etc., na mentoria, já não é mais meu plano A. Já é meu plano B. E a gente vai seguindo. Então, as carreiras, gente, elas não são fixas. Elas são flexíveis e adaptáveis. Por isso que é importante você ter plano A, plano B, plano C, plano D, para que você possa. E sem dúvida, a carreira acadêmica, especialmente para você, que já tem uma vivência de mercado, que você já tem uma certa maturidade, que você já tem o que entregar, é com certeza um excelente plano B, C e D que pode virar A um dia. E eu vou dar mais André, o uma que dica. mais? Eu vou dar mais uma dica para o Márcio. Antes, se você não tem certeza que é isso que você quer, antes de você fazer o mestrado, experimente dar aula como professor convidado, como especialista, porque aí você vai sentir se realmente é isso ou não. Outra dica, você fazer, por exemplo, 1 ou 2 cadeiras no mestrado como aluno convidado. Não fazer ainda o processo seletivo do mestrado, se matar estudando, se preparar todo, etc. Compra uma participação em uma disciplina. Faz 1 ou 2, acho que dá para fazer até 3, como aluno convidado, e vai sentindo se é isso. Vai percebendo, vai experimentando. E aí vai lá e testa 1, 2, 3 aulas. Porque assim, ó, professor, a gente não vai... Ou a gente ama, ou a gente não é pra gente, entendeu? E isso não tem a ver necessariamente com extroversão e introversão, que é uma grande crença limitante, que inclusive tinha uma das perguntas ali. Ai, se eu acho que eu não tenho perfil, ai, porque eu sou tímido. Vários engenheiros me falam isso quando eu dou aula de desenvolvimento humano para engenharia. Ai, eu não sei se eu seria um bom professor. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com outras questões que, inclusive, a gente super reforça isso lá no Trainer de Sucesso, para que a pessoa possa entender quais são essas características. Aí a gente indica assessment, que a pessoa tem de possibilidade de autoconhecimento, e nada melhor do que você testar. Então vai lá, experimenta, e aí você vai ter a sensação, pisando na sala de aula, se é isso que eu quero para o resto da minha vida e eu vou me qualificar para dar minha aula cada vez melhor, ou não quero de jeito nenhum. Então, você vai ter Inclusive, nós, principalmente na graduação, somos muito abertos a isso. Nós temos semanas acadêmicas, onde a gente convida profissionais de mercado para eles virem dar uma aula dentro da nossa aula. Então, é um momento interessante para você fazer a experiência. Olha, o professor Marcos Medeiros, que é um fofo. Marcos, tudo bem? Ele aqui do Tem uma Ferramenta, está falando que é importante também a gente orientar os alunos desde a graduação para que eles façam estágio, monitoria, empresas júniores, porque isso vai aproximando também da carreira acadêmica e eles vão testando essa dúvida que a gente está tendo aqui. Gente, ser monitor é voluntário, algumas instituições de ensino até premiam com alguma bolsa, mas é fantástico. Quando você é um monitor de um professor, você não tem a responsabilidade. E dá para ser monitor na pós também. Você não tem a responsabilidade, mas você tem o aprendizado. Porque você vê o professor montando, ele meio que vai te mentorando. Então, isso ajuda muito se oferecer para ser monitor. Nas minhas Agora, aulas hoje... para. E conta para eles o que você me ofereceu depois de 12 anos como professora universitária, quando eu pedi a oportunidade para dar uma aula de pós-conta. Conta aí, fala. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, eu ó. tenho
assim, as instituições têm necessidades. E nem sempre essas necessidades é o que a pessoa queria, que era uma aula. Eu ofereci para ela ser estagiária, voluntária, acompanhando uma professora que estava desenvolvendo uns processos de coaching, de mentoria, para que ela aprendesse para poder virar professora depois. Tá vendo? E Só que eu tinha 12 anos já de experiência. Só que aí é que tá aí é que tá a virada, gente. A gente tem que ter humildade e tem que entender que cada coisa é uma coisa. E o que eu fiz? Larguei tudo. Eu já tinha programação para aqueles finais de semana, já tinha um monte de coisa com a família, festa de aniversário das amigas, etc. E assim já disse, você vai de estagiária, de monitora. E não é um módulo, são 4. Tudo bem, quais são as datas? E ó, fui. pronto. E aí eu vou responder uma competência comportamental que é muito valorizada, que é a pessoa ter disponibilidade. Disponibilidade para ir dar a aula. Que às vezes um professor, eu já contratei professor assim, ó. O professor oficial me avisou quinta-feira que ele não ia poder dar aula. Eu precisava, de alguma forma, ter um professor dando aula. Eu lembrei de uma pessoa que tinha me pedido uma oportunidade, que já tinha uma experiência. Eu liguei para ele e falei assim: você tem disponibilidade para esse final de semana? Ele falou: amanhã? Eu falei: amanhã. Ele: não, tem sim, eu vou. Eu reprogramo aqui, eu me organizo e vou. Então, assim, você ter. Primeiro, é preciso muita coragem para você assumir isso, mas é preciso muita coragem para a gente se dar bem na vida. Segundo, você ter a disponibilidade, às vezes você aproveita uma brecha. E você precisa disso, é de uma brecha. Você aproveitou aquela oportunidade na brecha, deu o seu melhor e foi bem, pronto. Você já ganhou um cantinho, já ganhou um lugarzinho. E aí você vai se destacando, é a sua competência que te faz permanecer no lugar. Eu também sou avaliada o tempo inteiro como coordenadora e como professora também. E se eu não tiver nota boa, eu vou deixar a sala de aula. E se eu não for bem vista pelos meus alunos, e se tiver muita reclamação da coordenação, eles também vão me tirar. Porque uma coisa importante, gente, é o seguinte: você está nas empresas. Você não é aquilo. Então você está. Hoje você está professor, hoje você da faculdade tal, hoje você está coordenador da universidade tal. Ok. Mas você é o que você quiser, aonde você quiser. E pode ser que em algum lugar uma pessoa não te queira. E faz parte. Ninguém é melhor ou pior por conta disso. Simplesmente faz parte. Né? E eu quero falar uma coisa importante aqui, gente, falando em oportunidade, exatamente pegando o gancho da Cíndia. O mais vale, e aí uma dica para a vida e para a carreira de cada um. Mais vale é você estar preparado e não ter a oportunidade, do que ter a oportunidade e você se sentir inseguro e não estar preparado para encarar. Esse professor que a Cíndia ligou para amanhã e ele foi, é porque ele estava preparado. Sim. Então, independente do momento que você está, se o bichinho, aquele bichinho já te picou com vontade de dar aula, treinamento, curso, capacitação, palestra, se você já sentiu isso, mesmo que não tenha certeza que é isso que você quer fazer, eu te aconselho, do fundo do meu coração, que você comece a se preparar. Esteja preparado. Quando a oportunidade passar, você flup. E mais, de preferência, você aprender a criar as oportunidades. E aí, falando em oportunidades, e já que a gente já está com 21 horas, falta 7 minutos para cair a nossa live, eu quero dizer para vocês que a gente está dando uma oportunidade para você participar do programa Trainer de Sucesso. Se você ainda não conhece, passe um direct ou para mim, Andréa Saad. Vou colocar aqui daqui um pouquinho meu Instagram para você me seguir, me pedir o direct lá, ou para o Instituto Bressan direto para a Cíndia, do flyer falando do programa. Ou nos chame e pergunte para saber mais. O Trainer de Sucesso é um programa de 3 meses que você pode ter acesso a todo o material por 1 ano. Nele você tem aulas ao vivo comigo e com a Cíndia. Você tem aulas gravadas, videoaulas, que você pode colocar na sua agenda conforme a sua disponibilidade para assistir. Você tem ferramentas técnicas, você tem o Dipexa, que é um modelo específico para você desenvolver toda a sua estrutura de apresentação, seja aula de graduação, de pós-graduação, seja palestra, seja workshop, cursos, oficinas. Você tem a estrutura toda montada. A gente dá
dicas e soluções para metodologias ativas, para você tornar a sua aula mais dinâmica. A gente fala sobre carreira e marca pessoal, para você criar a sua estratégia de carreira, se posicionar no mercado, ser um profissional solicitado, reconhecido e requisitado. A gente te dá um norte que você começa lá se alinhando com você mesmo, conhecendo as suas principais características, definindo um nicho de atuação, um alinhamento com um tema que você gosta de trabalhar. Aí você vai pensando e estruturando todo esse eu comigo mesmo, para depois eu com a minha carreira, o que é que eu preciso saber, o que é que eu preciso conhecer, para onde eu quero ir, o que é que eu quero me posicionar, para depois, então, eu com a minha carreira para o mercado. E é independente da relação que você tem hoje com a empresa, você pode ser dono de uma empresa, você pode ter CLT como funcionário, colaborador de uma empresa, a carreira de trainer e de docente, você pode desenvolver independente disso. E deve, porque isso vai te dar respaldo. Aliás, as empresas estão cada vez mais valorizando, não é mesmo, Cíndia? Aqueles profissionais que já têm habilidade para facilitação de processos. Aquele engenheiro que, além de ser engenheiro, ele tem condições de fazer uma boa reunião. Aquela nutricionista, aquela fisioterapeuta, aquele advogado, que seja qual for, aquele profissional que tenha essa habilidade, essa dinâmica, essa didática. Então, gente, vale muito a pena se qualificar e se preparar. E dia 20 se encerram as inscrições. Até amanhã, nós estamos com o valor promocional do segundo lote, com 8% de desconto. Pode ser parcelado nas condições do Hotmart. Dia 20 se encerram as inscrições, que é segunda-feira. E dia 23, semana que vem, já tem o primeiro aulão com nós duas. 100 horas para terminar. A gente fica 2, 3 horas no aulão, né, Cindy? O pessoal Nossa, interagindo. e eu vou dar 2 spoilers. Vai lá. Spoilers. Spoiler número 1. Semana que vem a gente vai fazer uma live para isso. Porque eu tenho recebido demandas de empresa falando: Cíndia, você faz treinamento para instrutores internos? Eu tenho engenheiro, eu tenho arquiteto, eu tenho físio, que eu preciso treinar para passar técnica para os outros colegas de trabalho. A gente vai fazer uma live sobre isso, muito importante, porque esse pode ser um grande diferencial seu no mercado. Hoje, todo profissional precisa ter um diferencial. E você ser um facilitador interno é um grande diferencial. Esse é o primeiro. O segundo spoiler é que no Trainer de Sucesso você sai fazendo. Aguardem, porque em agosto vocês vão conhecer a Semana Trainer de Sucesso, que são as apresentações de vários temas que os trainers da turma 1 estão preparando para entregar para o mercado. Com a nossa mentoria, com o nosso apoio, ele é um curso que ele é totalmente remoto, totalmente online, você faz no seu tempo, você encaixa quando você quer o curso, mas quando você termina, você faz uma entrega para o mercado. A gente vai ter a Semana do Trainer, que são todas as pessoas que fizeram na turma 1, apresentando como é que elas utilizaram na prática tudo que a gente passou do curso. Então, ele é um curso prático. Ele muda aquela ideia de aulinha gravada, que é enfadonho. Você faz no seu tempo. É gravado? É. Tá tudo disponível? Está. Mas a gente tem uma comunidade de trainers para apoiar você e a nossa mentoria também nessa comunidade de trainers. E essa comunidade, gente, tem feito toda a diferença para a turma atual. Toda a diferença para a turma atual. Então, não perca essa oportunidade de estar com a gente na turma 2 para que você possa, de fato, desenvolver suas competências, aprender a parte técnica, a parte didática e metodológica e poder seguir seus planos A, B, C ou D. O Insta, Andréia, me avisou aqui que nós temos 1 minuto e 40 segundos. Então, gente, então vou me despedir, daí você encerra. Me despedir agradecendo todas as palavras de carinho de todas as pessoas que a gente já conhece, que está junto ainda aqui distante. Gente, eu li todas, mas não dava para chamar o nome e agradecer. Então, muito obrigada pelo carinho de todos. Muito obrigada, Cíndia, por mais uma vez essa parceria. Espero que a gente tenha contribuído com esse conteúdo. Ele vai ficar 24 horas no ar. Então, indiquem aí para os amigos que possam estar assistindo aí no Instituto Bressan. Muito obrigada. Esperamos vocês no Trainer de Sucesso. Me chame no WhatsApp ou no Insta que a gente passa o flyer e dá mais informações sobre o curso. Com certeza. E eu estou vendo uma pessoa aqui que é a Cíntia. Oi, Cíntia. Olha,
obrigada pelos seus parabéns e a gente espera você no curso, porque a Cíntia já está namorando com a gente há bastante tempo e eu tenho certeza que vai dar casamento. Então, gente, eu quero deixar um abraço. Espero que a gente tenha contribuído com a sua opção de ter uma carreira acadêmica. Ela é uma carreira para o médio, curto, longo prazo. Então, que vale a pena você começar a investir agora. O trainer é um dos cursos que você vai fazer primeiro e depois a gente vai dando outras opções. O trainer também a gente trabalha com parceria para vários cursos, como infoprodutos, cursos de oratória e vários outros cursos. Então, a gente acompanha você na sua trilha de carreira e aprendizado para o que você quiser. Foi um prazer. Qualquer coisa nos chama aqui no direct. É um prazer ter você conosco. Espero você, hein? Um abraço. Eu também. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.